Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Aquele salve, salve de sempre aqui do professor JJ. E sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, alunos aí do 4º ano ligadinhos aqui na aula de Geografia, tá ok? Olha, hoje na aula de Geografia eu vou contar uma história, exatamente. Na aula de Geografia eu vou contar uma história, ok? E essa história eu quero que vocês ouçam muito bem. Vamos lá então ver o que a gente tem? Bom, formação histórico-territorial do Piauí, nós já conversamos sobre isso na aula passada, ok? E esse assunto, gente, ele é bem interessante porque ele nos ajuda a entender como é que o nosso estado, como é que nós, aonde nós estamos, ele foi formado, ok? E aí a gente tem que começar a contar a história. Então vamos ver lá a nossa habilidade? Identificar os primeiros núcleos de povoamento e suas atividades econômicas, bandeirismo e pecuária, ok? Beleza? Bom, olha só, a história começa lá por volta do século XVI. Um povo que vivia lá do outro lado do mundo, na Europa, de repente resolvem navegar aí pelos mares, atrás de riquezas, produtos que pudessem trazer para os seus locais, certo? Para os seus países, e ali pudesse usufruir desses produtos. E aí ele sai nesses mares e tal. E de repente um vem parar aqui no Brasil, chamado Pedro Álvares Cabral, lá por volta de 1500. Os caras chegam, não quer nada tal. E a primeira coisa que ele dá de frente com quem é? Com o pessoal que já estava aqui, aquela galera que já estava aqui, que a gente chama de índios. Eu prefiro chamar de nativos. Então, a galera ficou assustada, nunca tinha visto esse povo. Paz, que história é essa? Não conheço esse povo aí não. E aí começou o primeiro contato. Então isso por volta do século XVI. Bom, eles se instalaram aqui no Brasil, praticamente tomaram posse de tudo, tomaram posse, de certa forma até com muita violência. Por quê? Porque aqui já existia gente. Imagina se alguém chega na sua casa, aí de repente, você mora aí na sua casa tranquilo, de repente chega e diz assim, olha, agora vocês estão desalojados, pode ir para casa, tá? Procura outro lugar aí, essa casa aqui é minha. Quer dizer, é algo meio absurdo. E foi isso que aconteceu. Bom, o que aconteceu? O Brasil possuía apenas uma área estabelecida, e aí é onde entra o cerne da nossa história. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui, já existia uma outra galera que já tinha vindo aqui, ok? Não foi somente os portugueses, mas já tinha vindo os holandeses, os espanhóis, e aí cada um queria a sua parte. Bom, aí espanhóis e portugueses, lá daquele cara chamado Pedro Álvares Cabral, disseram o seguinte, rapaz, para a gente não brigar mais, vamos fazer o seguinte, o Brasil é grande, só que eles não sabiam a dimensão ainda, porque nesse tempo o Brasil não era como era hoje. Era muito mato, era difícil de ser devastado, tal. Bom, e aí eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Então uma parte fica para ti, Espanha, outra parte fica para mim, Portugal. E assim foi feito. Ó. E aqui, ó, você tem o que a gente chama de possessão espanhola e aqui a possessão portuguesa. Olha essa linha aqui, ó. Essa linha é uma linha imaginária que foi feita lá no século XVI, tá? Quando os espanhóis e portugueses brigavam pela posse da terra brasileira. Então eles resolveram criar uma linha imaginária e a partir daqui era português, quer dizer, a propriedade portuguesa e para cá a propriedade espanhola. E aqui está a linha do tratado. Esse tratado chamou-se, ou chama-se até hoje no nosso livro de história, de Tratado de Tordesilhas, que foi feito, assinado em 1494, ok? Bom, o que aconteceu? Quando eu falei sobre Pedro Álvares Cabral, que esteve aqui em 1500, é porque, na verdade, lá, antes de Portugal já vir para cá, para o Brasil, invadir o Brasil, lógico que essa outra galera já tinha andado por aqui, como os espanhóis e os holandeses, ok? Então eles reivindicavam esse domínio da terra, porque segundo eles, olha, eu cheguei primeiro. Se eu cheguei primeiro, eu sou dono da terra. E aí começou a briga e resolveram fazer esse tratado, ok? Isso aqui é uma cópia do tratado, ó. Uma cópia do tratado que foi feito entre portugueses e espanhóis, tá ok? Você pergunta então, professor,
Mas essa linha, eles pegaram um barbante, um novelo de linha e fizeram isso? Não, é uma linha imaginária. Eles pensaram numa linha imaginária e assim foi feito, ok? Bom, o que acontece? Desde que eles instalaram aqui, desde esse primórdio lá, né, século XV, século XVI, os colonizadores portugueses tinham pleno interesse em explorar as regiões interioranas do território brasileiro. Ou seja, os caras chegaram aqui e disseram, rapaz, aí para ir para dentro, para o mato, deve ter muita riqueza. Então vamos começar a explorar, tá? E chama quem? Chama os bandeirantes, que eram aquelas organizações formadas muitas vezes por diversas pessoas, comandadas geralmente por um chefe de bandeira, e aí eles começavam a entrar pela mata fora, pelo interior do Brasil, porque eles chegavam do litoral e entravam adentro, dentro do Brasil, ok? E aí é por isso que a gente chama de interioranas, porque eles começaram do litoral para o interior do Brasil. Bom, o que acontece? Dessa maneira, a formação das entradas e bandeiras, ok? Se tornou alternativa para que as dificuldades econômicas do período fossem superadas. Então, o que acontecia? O cara chegava aqui, na beira do oceano, e ele começava a entrar, ok? Por isso chama-se entradas. Bandeiras, porque na verdade, quando eles saíam devastando, explorando essa grande dimensão chamada Brasil, eles sempre levavam a bandeira lá de Portugal, no caso aqui de Portugal, ok? De partida, podemos dizer que as expedições de bandeiras e entradas foram as responsáveis pela expansão do território brasileiro, uma vez que não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e invadiu o território espanhol. Ora, o que acontecia? Está ali o tratado já feito. Ninguém sabia, porque não tinha um cordão, não tinha um cordão demarcando, era imaginário. E aí o que acontecia? Os portugueses, através dos bandeirantes, acabavam entrando em terras espanholas. Meu amigo, isso deu uma confusão grande. Só que eles não estavam, os bandeirantes não estavam nem aí. Por quê? Porque eles iam pela necessidade, onde tinha riquezas, sobretudo pedras preciosas, produtos que eles poderiam levar para Portugal, eles começaram a explorar. Então, onde tinha, eles iam. Gente, com essa ida, é claro que não era só uma pessoa, era uma caravana inteira. Tinha dezenas de pessoas que seguiam os bandeirantes. E na medida que eles iam seguindo, eles iam se instalando em alguns locais. Então, às vezes, famílias inteiras vinham junto com os bandeirantes e acabavam encontrando locais, olha, rapaz, aqui é bacana, ó, vamos morar aqui, tal. Vamos instalar aqui. Bora lá construir uma casa. E assim começou a surgir o que a gente chama de primeiras vilas. Bom, munidos de coletes e armaduras, bem como pistolas, arcabuzes, espingardas, mosquetes, bacamartes, espadas, lanças, bestas, etc., os destacamentos de bandeirantes adentravam as matas brasileiras, integrados por tropas de índios e caboclos, estabelecendo núcleos de povoamento e fazendo guerra. Bom, essas palavras aqui, ó, pistolas, arcabuzes, espingardas, mosquetes, bacamartes, espadas, lanças, bestas, algumas vocês talvez não conheçam, tá? Por quê? Porque são armamentos lá do século XVI e XVII. Bom, o que é importante saber é aquilo que eu falei, ou seja, na medida em que eles iam adentrando o território brasileiro, eles iam se fixando, algumas famílias iam se fixando nessas regiões. E aí começou-se a estabelecer o primeiro povoamento. Isso aqui também aconteceu no Piauí, ok? Só que aqui no Piauí foi, de certa forma, diferente, porque começou do interior para o litoral. Não foi do litoral para cá, foi daqui para lá. Ou seja, do interior para o litoral. O povoamento do Piauí começou a partir das fazendas de gado, instaladas lá numa cidadezinha,
né? Eles pegavam, se instalavam, começou lá em Oeiras, e aí dali veio se expandindo. Claro que não existiu só um grupo de bandeirantes, existiam diversos. Então, cada um ia para um determinado local, explorando o Brasil, e a partir daí eles iam começando a se instalar e a criar essas chamadas que a gente chama de vilas ou povoados. Bom, o povoamento brasileiro no século XVI se limitou em territórios litorâneos, próximos ao Oceano Atlântico, onde desenvolveram-se inúmeras lavouras de cana-de-açúcar no Recôncavo Baiano e no Nordeste, o que resultou na transferência da pecuária, que antes se desenvolvia na zona da mata nordestina para o sertão nordestino. Olha, vamos explicar isso aqui, veja bem. Olha para essa foto aqui, essa imagem. Você vê as caravelas chegando, os caras vinham pelo mar. A galera lá de Portugal vinha, os espanhóis vinham pelo mar, tá? Quando eles se instalavam aqui, eles já criavam ou já fundavam um tipo de vila, um porto. Daí surgiram as grandes cidades que a gente tem hoje no Brasil, como São Paulo, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, tá? Cidades litorâneas, que a gente chama litorâneas, que são essas cidades que ficam às margens do Oceano Atlântico, são aquelas cidades onde os portugueses, os espanhóis, se aportaram, ou seja, se instalaram. Por isso que são geralmente grandes metrópoles, ok? Então, por isso que a gente chama, que começou nesses chamados territórios litorâneos. Bom, nessa região se desenvolveu a agricultura, a primeira fonte de agricultura que a gente chama de cana-de-açúcar, tá? Bom, com essa expansão da cana-de-açúcar, quando começou essa expansão, o que ocorreu? Havia necessidade dessas fazendas de gado que já se encontravam aqui, olha só a história, adentrarem mais ainda na chamada Zona da Mata, que é onde realmente a gente chama Zona da Mata, onde tinha muito mato. Aí os fazendeiros começaram a adentrar mais dentro do Brasil, ok? Bom, no século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral. Então, a essas margens aqui, ó, ok? Limitava-se ao litoral. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana-de-açúcar. Que aí eles produziam esse açúcar, claro que era comercializado, uma grande parte, ou a grande maioria, era levado para Portugal, ok? Esse produto, como a gente fala, ele era muito apreciado na Europa. Gente, a cana-de-açúcar nessa época era usada sobretudo para a fabricação de rapadura. Isso! É isso que vocês estão pensando mesmo, rapadura. Aquele produto que é feito do melaço da cana-de-açúcar, que eu tomei muito café adoçado com rapadura. Exatamente. Então, aquele caldo de cana ali, é o que a gente chama um pouco do melado, ele se torna rapadura, certo? Eles colocam a todo um processo ali e vem a se tornar rapadura. Então, a rapadura é feita do melaço da cana-de-açúcar, ok? Bom, essa imagem mostra como foi o povoamento do Brasil, sobretudo a partir do litoral, e aqui você vê a dimensão cultural que o Brasil é hoje. No século XVII, nós paramos no século XVI, século XVII e XVIII foram marcados pela produção pastoril, que adentrou a oeste do país e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamantes nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Ora, por exemplo, o estado de Minas Gerais tem esse nome, não é à toa não. É porque lá se encontrava as maiores jazidas de minérios já encontrados nessa época, daí o nome Minas Gerais. Esse período foi chamado de aurífero. Aurífero significa que alguma coisa relacionada a ouro, né? E fez surgir várias cidades. Ou seja, quando começou, olha só a história, quando começou essa propagação da atividade pastoril, ou seja, de criação de gado, não só de gado, mas também de mulas, porque naquela época não tinha avião, tá? Não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, então eles usavam muito a mula para se deslocar de um local para outro e também para poder usufruir da carne, ou seja, exatamente o que vocês estão pensando.
as mulas eram usadas para alimentar grande parte da população dessas vilas. Gente, carne de cavalo, carne de mula, exatamente. Então, quando eles adentravam mais para dentro do interior do Brasil, eles iam expandindo essa atividade pastoril. A pecuária desenvolveu-se inicialmente em torno dos engenhos de cana-de-açúcar, e aí cabe a explicação. Ou seja, veja bem, gente, para plantar cana-de-açúcar é necessário muito espaço. Você não planta um pé de açúcar aqui e pronto, um pé de cana-de-açúcar e pronto. Não, você precisa de muito espaço. Aqui, por exemplo, em Teresina, nós temos grandes extensões de terras, aqui sobretudo na estrada que vai para a União, de plantações de cana-de-açúcar que são imensas, certo? São milhares de hectares de terra com plantio de cana-de-açúcar. Por quê? Porque é uma produção que precisa de muito espaço. E aí, na medida que essas plantações iam se propagando, o que acontecia? As fazendas de gado iam diminuindo, isso acabando, e aí tinha que ir para um outro local. Para onde? Para dentro, para cada vez mais dentro do Brasil, chamada Zona da Mata, ok? O gado criado nesses locais, bovino e muá é de mula, tá? Criação de mula. Era utilizado na alimentação, olha só, na produção de couro para utensílios de trabalho e domésticos, certo? No caso, por exemplo, era usado para fazer o chamado gibão do vaqueiro, a vestimenta do vaqueiro. O gibão é uma peça de couro que ajuda a proteger o vaqueiro. Chapéus de couro, tudo isso era feito com o couro da produção de gado. Usado na produção de utensílios, né, domésticos também, ok? Além da tração animal nos trabalhos para obtenção do açúcar. Naquela época, tinha os chamados engenhos de açúcar. E o engenho de açúcar era movido a tração animal, ou seja, era uma mula, geralmente uma mula, que era amarrada e ela girava, e na medida que ela ia girando uma roda, que a gente chama de moinho, e esse moinho ia, no caso, dando origem ao que a gente chama de bagaço da cana-de-açúcar, ok? Bom, com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, como eu já falei, ao redor dos engenhos era necessário encontrar pastagens cada vez mais distantes para a criação de gado. Ou seja, à medida que houve a expansão da produção de cana-de-açúcar, as fazendas foram tendo necessidade de se expandir para outros locais. Para encontrar esses ambientes, os vaqueiros partiram para o sertão, ou seja, para dentro do Brasil. Sertão é também definido como local que não se encontra no litoral. Nós temos a região litorânea e nós temos o centro, o chamado sertão, tá? Quando você, por exemplo, está aqui no Piauí, que você vai lá para os interior, que você adentra o sertão, você está entrando dentro da zona da mata, do que a gente chama de, no Piauí, né, chamado de zona da mata, ok? Então, é uma imagem de tropeiros, a gente chama de tropeiros, era aquelas pessoas que conduziam muito as mulas e pessoas. Então eles saíam, gente, olha, era incrível. Esses caras saíam, e aí, eles saíam aí perambulando, passavam meses, muitos deles acabavam falecendo pela própria viagem em si. Já pensou você passar dias e dias no lombo de um cavalo, de uma mula, em precárias condições? E aí, na medida que eles iam indo, eles iam se instalando em determinados locais, aí iam começando a surgir as primeiras vilas, daí as cidades, e hoje é o que nós temos, né, nesse grande país chamado Brasil, ok? Os primeiros locais a partir dos quais os vaqueiros deslocaram-se foram os engenhos localizados em Pernambuco e na Bahia. Olha, esses dois estados ficaram marcados porque Pernambuco, no século XV e XVI, se tornou o estado com maior produção de açúcar. Ainda é um dos estados que mais produz cana-de-açúcar. E a Bahia também, tá? Eles buscaram seguir o rumo contrário do sentido do Rio São Francisco, que passou a ser conhecido como Rio dos Currais, tá? Por que Rio dos Currais? Gente, pensa bem. Geralmente, o que é necessário para que você possa se instalar num local e sobreviver? Qual é o principal
produto que é necessário? Água. E aí o que acontecia? Eles se instalaram no Rio São Francisco, só que indo na margem contrária, certo? Daí o Rio São Francisco ficou conhecido como Rio dos Currais. Por quê Rio dos Currais? Porque foi lá aonde se instalou a maior quantidade de fazendas de gado. Curral vem de criação de gado, aquele local onde você coloca os bois, ok? Ao longo do vale desse rio foram criados currais e fazendas, perto de áreas de pastagens. Ainda hoje, o Rio São Francisco, claro que nessa época era mais, mas ainda hoje, às margens do Rio São Francisco, margeando o Rio São Francisco, você encontra ainda muitas fazendas de gado, desde a Bahia até, né, passando aí por essas regiões do Nordeste, aonde o Rio São Francisco passa, ok? Bom, qual foi a importância da pecuária para a formação dessas cidades? Inclusive aqui no Piauí. Povoamento do sertão do Nordeste, ou seja, dentro, certo? Na zona da mata. Povoamento do sul do país, cidade de região sul-sudeste lá, sobretudo a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Subsistência da colônia. Por que subsistência? Subsistência significa algo relacionado à sobrevivência, ou seja, os produtos que eram explorados aqui eram enviados para Portugal. Então, foi um processo de exploração. Os portugueses explorando o Brasil, ok? Formação de núcleo de povoamento. Lógico, né, gente? Como eu disse, na medida que eles iam explorando e iam adentrando para dentro do Brasil, lógico que iam aparecendo as primeiras vilas e cidades. Exportação do couro. Exportar significa você vender. Importar significa comprar. Então, quando eu digo assim, exportar, é porque aqui produzia-se muita produção de gado, era muito gado. Esse couro era retirado como produto e enviado para onde? Para a Europa, lá para Portugal, ok? Ligação entre o sul e o norte do país. Gente, quando os bandeirantes entraram explorando, é claro que eles fizeram essa ligação entre o norte, onde nós estamos aqui, norte e nordeste, com o sul, ok? Desenvolvimento do mercado interno. Bom, na medida em que iam surgindo as primeiras vilas e cidades, as pessoas sentiam necessidade de comercializar produtos. E aí começou a surgir as primeiras quitandas, o que a gente chama das primeiras bodegas de comércio e etc, ok? Bom, século XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque nós tivemos inicialmente a cana-de-açúcar como uma das principais produções comercializadas ainda no tempo da colônia aqui no Brasil. Depois, né, quase concomitamente, a criação de gado e mulas. E agora, depois disso, nós temos a produção de café, que se expandiu depois dessas produções, ok? Principalmente se expandiu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. São Paulo hoje é um dos maiores produtores de café do Brasil, ok? Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. Ou seja, na medida em que você ia explorando o café, comercializando o café, você também ia dando surgimento a essas vilas e cidades. Aqui você tem comercialização do café lá por volta de 1930, 1940, ok? Aqui também o comércio e aqui uma foto atual. Gente, é interessante o café, né? A gente vê aquele produtozinho preto e a gente não imagina que ele é estritamente colorido, né? Vermelhinho. E outra coisa, quando ele está assim, ele é bem doce. Ele não é amargo como a gente sente o aroma do café, né? Que a gente sente o aroma do café como amargo. Bom, com o desenvolvimento dessa atividade econômica, ou seja, o café, foram sendo fixados polos de povoamento, principalmente fazendas. Os vaqueiros que habitavam essas fazendas eram geralmente mamelucos de ascendência indígena e europeia, ou seja, uma mistura. Aí começou-se a misturar. Eles trabalhavam com os donos dos rebanhos em regime similar ou de parceria. A cada 4 crias sobreviventes, uma era do vaqueiro, ou seja, era uma espécie de parceria. Você trabalha para mim, você produz 4 crias, cuida delas, uma é sua. Era assim que funcionava no caso da produção de gado, ok? Os povoamentos surgiu sem muito planejamento, seguindo a mesma estrutura de ruas estreitas das cidades medievais europeias.
a igreja ou capela era o centro da vila urbana. Olha só, olha para cá, ó. Gente, isso aqui é uma das vilas antigas. E a primeira coisa que eles faziam era o quê? Construir a igreja, tá? Aqui é a cidade de São Vicente, uma cidade bem antiga, uma das primeiras cidades que foram criadas. E aqui você tem a maquete de uma espécie de vila do passado. Olha só a igreja, ó, e as cruzes, ó, porque era tipicamente católico, ok? Bom, a primeira vila foi São Vicente, seguida de Igaraçu, Vila do Pereira e Santa Cruz. A Vila de São Vicente fica no estado de São Paulo, Igaraçu lá em Pernambuco. Então, essas duas cidades, eu faço questão, aqui é Igaraçu, aqui é São Vicente, né, na década de 40, e aqui é a fundação da Vila de São Vicente, que é considerada a vila mais antiga da nossa história, que foi fundada na cidade de São Paulo, ok? Bom, aqui lá em Igaraçu nós temos a igreja Santos Cosme e Damião, ainda um município que guarda muito da sua memória, e aqui você tem o Museu Histórico de Igaraçu, que fica ao lado da igreja, tá? Aqui foi também um dos primeiros núcleos de povoamento do Brasil, que foi a cidade de Igaraçu, lá no estado de Pernambuco. E aí eu faço questão de frisar a igreja dos Santos Cosme e Damião. Bom, tem a Museu Pinoteca lá também em Igaraçu, né? Aqui Igaraçu antes, aqui depois, você vê que não mudou muito, ó, eles preservaram essa arquitetura, beleza? E aí vamos para o nosso desafio. Chegou o fim, gente, felizmente. Chegou o fim, mas vamos lá. Olha, o desafio de hoje é também uma pesquisa que você vai fazer na internet. Acesse o link abaixo, depois se você quiser baixa lá no YouTube, mas assistam as aulas da TV que é importante, depois você pode revisar assistindo pelo YouTube, tá? Acesse esse link aqui e faça uma pesquisa sobre o povoamento do Brasil. Faça um resumo no seu caderno e compartilhe com seus colegas de classe ou pessoas da sua família, tá? Você faz a pesquisa acessando esse link, ok? Ou um outro link que você quiser, o tema é povoamento do Brasil. E aí, a partir daí, você faz um resumo no seu caderno e troca figurinhas lá com o seu colega. Trocar figurinhas que eu digo é compartilhar o que você pesquisou. Beleza, gente? Não tem nada de difícil, não. Vocês estão em casa, tranquilos, ainda estamos em pandemia, tudo bem? Então é assim, gente. Beleza? Pedir mais uma vez, caso você não tenha perdido alguma aula, algum problema, vai lá no YouTube, acesse o YouTube, assiste a aula do professor JJ, a aula de geografia, que é muito bom você saber dessas questões relacionadas à geografia histórica, tá bem? Tudo bem? A gente se vê na próxima aula então. Um abraço.